Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do WeLux Podcast e eu sou o Daniel Moreira da Best Chauffeurs. E eu sou o Wagner Malagola da 5 Star. Hoje a gente vai estar aqui com uma pessoa muito querida, uma pessoa que não começou dirigindo um carro blindado, e sim uma máquina de tecelagem. Nós estamos aqui hoje com o Ricardo Sesta, da Richard Car. Obrigado, muito prazer. Obrigado pela oportunidade que vocês estão dando. Vamos ver se a gente consegue passar bastante coisa para vocês, como é que eu comecei, como é que eu evoluí e como é que eu estou hoje, né? Que bacana, Ricardo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. É um prestígio ter você aqui nessa mesa conosco. Uma bagagem aí mensurável, né? Mas antes de começar um pouco aí na modalidade de veículos blindados, veículos antigos para casamento também que você trabalha, eu gostaria de entender um pouco mais como que começou aí a tua vida profissional nesse segmento aí de tecelagem, né? Na realidade isso começou com uns 12 anos de idade. Minha mãe tinha uma tecelagem, na realidade era uma fábrica de lingerie, onde ela era totalmente horizontal. Comprava-se fio, fazia o tecido, ia para alvejar, para tinturaria, fazia corte, fazia costura de lingerie, modelagem e venda, né? E eu entrei começando um pouco com a tecelagem, mas minha mãe obrigava eu a fazer tudo. Ela me obrigava a fazer tudo. E eu gostava, eu curtia. Eu ia para tecelagem, eu olhava o corte como é que era, a costura eu não me habilitei, mas atendia também, atendia a clientela, fundamentalmente feminina. Imagina, 50 anos atrás, mais até, né? O Ricardo aqui, atrás de um balcão, vendendo anágua, calcinha para mulherada. Que maravilha! E vendia. Já atuava ali no comercial, né? Já fazia o comercial. Que interessante essa sua fala, de que modo de dizer, sua mãe já te obrigava, né? Nós ainda podemos nos considerar da antiga geração, onde os nossos pais nos ensinaram a trabalhar desde cedo e nos tornamos o que somos hoje, né? Grandes empresários. Na realidade, ela não me obrigava a trabalhar, ela incentivava a trabalhar, mas se era para eu fazer alguma coisa, era para eu fazer tudo. Então, eu ia para a tecelagem, eu acompanhava compra, eu acompanhava atendimento do vendedor de fio, atendia o técnico de manutenção, ligava o gerador, naquela época tinha gerador. Sim. Ia para o banco, coitado, 12 anos de idade, entrava no Banco Brasil, né? O balcão, mal eu chegava perto do balcão, dava o pacote para eles. Cagava de medo, desculpa a expressão, mas de medo quando me davam dinheiro para levar para o caixa, eu tinha que levar, e na boa, foi lá que eu aprendi já o inicial do comercial, de administrar, de fazer alguma coisa mais positiva e útil, né? Com 12 anos de idade você vai aprendendo ali essas uma relação coisas, de né? prestação de serviço já com o cliente, tendo... É a venda, né? É a venda, porque na realidade, hoje, se você perceber a nossa atividade, fundamentalmente é venda. Sim. Né? Você tem que... não, eu dirijo. Legal, eu dirijo, você dirige, todo mundo dirige. Mas, fundamentalmente, é a venda. Né? Aí, dessa parte, eu fiquei alguns anos. Depois eu fui fazer faculdade. Qual que foi a tua área de atuação? Fui para engenharia. Larguei engenharia para trabalhar num banco. Trabalhei por 15 anos num banco, numa mesa de operações de bolsa. Tive uma carreira meteórica. Em um ano, eu entrei como auxiliar de analista, já passei para gerente de mesa de operações. Um ano de experiência. Já virou gerente da maior mesa de ações do Brasil, era uma loucura.
Era muito rápido, né? Você acha que faz toda a diferença? Por exemplo, hoje em dia todo mundo quer começar no topo. Você começou de baixo e você acha que isso que fez a diferença? Eu acho que é importante porque eu conquistei o emprego lá quando eu cheguei para um diretor e falei para ele, olha, eu não tenho medo da sola do meu sapato. Se precisar bater a sola do sapato, eu bato, eu gasto, a gente compra outro, tá? Eu não vou pedir para o senhor comprar outro sapato, não, vamos nessa. Então, quando eu falei isso, Mudou ele tudo. percebeu que eu era pau para toda a obra e virou as costas, já ligou para o pessoal e falou, olha, eu tenho uma pessoa assim, assim, assado e ele vai ser admitido. Pô, ótimo, legal. Fiquei muito contente. Qual que era mesmo o banco que você disse? Bradesco. Bradesco. Você trabalhou no Bradesco, Bradesco, E você teve uma Mas ascensão não ali. foi bem não foi no Bradesco, foi numa corretora do Bradesco, que era uma mesa grande, 20 pessoas me deram. Pelo amor de Deus. E você teve uma ascensão ali por um período de 15 anos. Por 15 anos eu fiquei. Por 15 anos eu fiquei nessa vibe. E o que aconteceu para você ter tido uma ascensão, um crescimento, acredito, profissional e financeiro excelente? Em que momento que aconteceu a virada de chave para você começar a atuar aí no segmento de proteção executiva e transporte executivo de luxo? Na realidade, eu comecei a lutar contra. Porque Contra ficar no sistema bancário. Contra ficar no sistema e contra o sistema que era estabelecido pelo meu patrão. Ele tinha certas operações que ele não queria fazer, eu achava que tinha que fazer, eu achava que faltava bagagem cultural dos operadores para evoluir profissionalmente. Eram todos formados pela mesma mesa, pela mesma escola, e não tinha essa troca de experiências de outros lugares, outros bancos, e isso daí era para mim fundamental. Então, o Ricardo está falando contra a maré. Aí eu fui demitido. Você? Fui demitido. Aí, para mim, não teve problema nenhum. Era o que você esperava ali, entre aspas. Eu imaginei que eu seria. As pessoas, os meus contemporâneos se deram tudo muito bem. Agradeceram? Um está no conselho de administração do banco, o outro foi sócio do Vorcaro, o outro virou vice-presidente, mas está na boa, tranquilo, não me arrependo não. Mas tinha um problema maior do que a cultura, era um problema de regras que eu gostava de seguir. E eu seguia muito as regras estabelecidas pela inspetoria do banco, que era muito rígida, e acho que eu atrapalhei um pouco os negócios dos meus superiores. Certo. Enfim, saí, fui embora, não teve problema nenhum. Foi aí que você abriu a empresa? Aí eu abri a empresa, comecei terceirizado, comprei um carro, o meu primeiro carro foi uma Mercedes. Já blindado? Uma Mercedes? Não era blindado. Bolinha? Mercedes bolinha. Qual que era Mercedes essa? Bolinha, preta. Você sabe qual que era? Era uma Você chegou a ver? 250? Era uma E 320. 320. Preta, o qual eu tinha muitos ciúmes, mais do que você tem hoje. Dos meus carros. Duvido. Duvido. Isso é mentira, pessoal. Isso é mentira. E te provo, você que tem uma boa memória, o único cara que eu aluguei o carro sem motorista foi o Daniel. Para mim, que privilégio, hein? Lembra? Você lembra? Você veio até a minha garagem, Acho que pegou foi até a tua garagem você e ali, o Fernandinho. Popó. Popó. Nossa, o Popó, Fernando. O Fernando dirige muito Fernando bem. Lopes, Fernando, um abraço. hein? Abraço. Você vê? Então, aí eu comecei com essa iniciei Mercedes. com respeito lá atrás, né? Mais de 10, 12 anos. Então, comecei com esse carro, depois eu achei que eu era terceirizado, né?
tinha uma pessoa que me terceirizava que ele já tinha muita bagagem nisso. Aí depois eu comprei um carro em sociedade com essa pessoa. Essa empresa ainda está no mercado? Não, já praticamente fechou. Acho que ele ainda tem um carro, ele dirige só o carro dele. A Ritcars hoje tem quantos anos de mercado? 27, eu comecei em 99, estamos em 26, 27 anos, né? 27. Mas com caixa organizado, né? Porque você sabia mexer com finanças. Não, eu sempre achei que eu sempre achei que uma das coisas mais importantes que eu tinha que tomar cuidado era com o caixa. Se tem uma coisa que te quebra, qualquer empresário, é caixa. É isso aí. Caixa quebra. Se você não tiver uma distinção do que é o teu dinheiro e o que é da empresa. E você fizer um backup para trocar carro, para uma eventualidade. Pandemia, como tivemos aí, pandemia. Mais de um ano de tudo fechado, poucos contratos continuaram rodando. Graças a Deus eu não tive que desativar nada, não vendi nada. Caixa bem forte. É isso aí. Era o que eu sempre imaginei. E organização. Sempre fui um cara muito organizado. Todas as despesas estava lá bonitinha, contabilizada, ali, cada uma no seu centro de custo. Tudo que era acima de R$10 eu lançava. Então era essa a pegada. E depois eu acabei comprando um carro antigo com essa pessoa que me terceirizava. E aí vai uma lição importante que eu tive do meu avô. Ele falava assim: sociedade, não veja com quem você está fazendo, veja com quem você está desfazendo. Com quem está desfazendo. Com quem você vai desfazer. Essa é uma lição legal, uma lição importante. Você já pensa antecipadamente naquilo que vai acontecer no futuro para saber se essa pessoa será uma pessoa boa. Eu também sempre pensei nisso, viu? Não pensa que é só você. Isso é importante. Só vou cortar só um pouquinho o que ele está falando para dizer uma coisa. Uma vez eu tive um problema muito sério com um advogado que falou: olha, eu sou um advogado e eu quero fazer uma sociedade com você. Mas veja bem o que você vai fazer. Ou seja, eu nunca fiz nada com ele. Por quê? Se ele já está te ameaçando antes de você começar, é o que o teu avô disse. Claro. Continua, por favor. E, bom, comprei um carro antigo com ele, né? Quer dizer, no primeiro carro que eu... Esses carros antigos, já naquela questão dos modelos antigos exclusivos ali para casamento, né? Isso, Porque, na realidade, eu comecei, o primeiro pé que eu pus o pé no casamento. No casamento. Depois, bom, aí assim, minha entrada no executivo eu entrei 6 meses depois. Foi logo uma sequência rápida. É uma operação muito louca para quem está iniciando com 6 meses de experiência. Eu tinha uma Mercedes, essa pessoa que me terceirizava tinha mais 2 Mercedes, e aí eu consegui mais 2 Mercedes no Rio de Janeiro, e depois eu peguei mais uma em São Paulo, não me lembro de quem que era. A Ritcars já era uma referência, uma super referência. Não Tinham sei. muitas empresas com Mercedes? Não, hoje, se a gente pensar, tem poucas. Tinha muito pouca. Não, eu tinha essa pessoa que me terceirizava e tinha os alemães lá no Pacaembu que tinha Mercedes. Tinha o Ivan também, que tinha uma Mercedes. Passagem ou não? Não. Não, tinha um. Era pouca. Eu trabalhava no Sheraton. Até hoje ainda. E aí o que aconteceu? Eu levei 6 Mercedes para um grupo, para o Rio de Janeiro, para trabalhar com os árabes, por uma semana. Essa pessoa que me terceirizava, ele falava assim: leva, só quero saber a grana. A grana! Ele falava assim. Eu dei metade para ele do que estava combinado, e o meu eu banquei sozinho, no risco. Rio de Janeiro. E você fez a operação, somente coordenação, ou você também? Fiz tudo, não tinha coordenação, não tinha nada, não tinha experiência, não tinha Waze, não tinha nada. Não tinha nada. E eu meti a cara e fui.
E eu fui. Cadê a grana? Tinha Pix? Não, Não tinha Pix. não tinha nada. Cheguei lá e falei, olha, eu preciso de metade. Eu preciso de metade. O cara me ligava lá de São Paulo, eu estava no Rio, e falava assim, a grana! Falei, só vou te pagar o final quando terminar. Porque era o combinado. Passava 2 horas, ele me ligava, a grana! E isso daí foi uma lição importante. Bom, passados 6 dias, o cônsul da Arábia Saudita no Rio. Ah, olha, só vai sair daqui 2 dias porque eu preciso vender o dólar, não sei o que. Eu falei, cara, Negativo. é daqui para a delegacia. A grana! Ele me ligou no último dia, ele me ligou umas 8 vezes. O cara, ele era teu sócio na época. Ele era meu sócio num carro antigo que eu acabei comprando com ele. Mas eu ainda não tinha comprado o carro antigo. Mas, enfim, ele me terceirizava muito. Aí, bom, no final das contas, o cônsul pagou. Você voltou com a mala de grana, dinheiro. Voltei com grana. Não tinha Naquela época, foi R$60 mil, 26 anos atrás. É muita coisa. Era grana. Era. 6 carros, sem Waze, sem Por coordenação. baixo, hoje seriam uma cidade que R$600 você mil reais em valor atualizado. não sei se seria tudo isso. Talvez mas não. Em 99, eu diria que o dólar estava 3 por 1. É só dividir por 3, mais ou menos. Era isso aí. Em dólar, né? Enfim. Experiências. E o pior era que você não tinha coordenação. Hoje o Rio de Janeiro ainda está assim. Você não tem Waze. A questão Você não tem nada. A questão do GPS hoje facilita, mas ao mesmo tempo pode ser uma armadilha ali para quem não conhece, né? Sim. Eu tive agora no último carnaval no Rio de Janeiro e até comentei ali o cliente num super hotel ali no Santa Teresa. Tínhamos 2 vertentes ali bem complicadas. Um era blocos de rua, naquelas ruas super estreitas. Se você caísse ali, modo de dizer, na chegada para atender o cliente ou passando com o cliente, seria terrível. E um outro risco que tem 5 comunidades ali ao redor de Santa Teresa. Então, um descuido ali é bem complexo. Bom, aí nesse momento, quando eu comprei o segundo carro com ele, eu percebi que o que acontecia? Ele ficava com uma boa parte. Boa parte. E não fazia operação. Não. Bom, feito isso, achei novamente, eu comecei a compreender que o principal era eu partir para cima. Não adiantava comprar carro. Boa. Não adianta comprar carro. Concordo. Você tem que vender o peixe. Não adianta ter o peixe. Você tem que saber vender. É isso aí. Precisa vender. E vender bem. Não adianta só vender. Vender peixe, se precisar alugar carro, eu alugo todo dia. Eu tenho 9 carros parados hoje lá na garagem. Não tem problema nenhum. Sim. Mas é preciso vender o peixe. Se não vender, não adianta. É isso aí. Então, eu parti para um terceiro carro, diversificação e divulgação. Então, eu divulgava meu trabalho nas revistas de noivas. Foi aí que você começou essa parte de noiva? Eu já comecei, logo que eu comprei o carro, já era noiva. Já era noiva. Sim. Carro antigo era com eles e carro moderno, a Mercedes Bolinha, fazia muito sucesso. Sim. Né? Então, você divulgou bastante em revista. Eu sei, porque a gente acabou entendendo que ele tinha esse tipo de negócio e a gente só achava que você fazia só casamento, só para você ter uma ideia. Eu particularmente, é verdade. Então, aí o que aconteceu? Então, eu tinha carros diversificados. Eu tinha um antigo, eu tinha um moderno e tinha uma limusine. A limusine era terrível. Porque era uma Lincoln americana, antiga, que já não prestava mais para eles, e aí veio o lixo para cá.
Eita. Era terrível. É. Era terrível. Trabalhar com limusine. Gente, eu já trabalhei com limusine, eu sei o que ele passa, porque um casamento, principalmente, vocês acham assim, você que é cliente, não, a gente está falando com quem trabalha com isso. As pessoas acham que é simples, ter uma limusine é bonita, é grande e tal. Eu trabalhei com muitas limusines novas e davam problemas. O problema é assim, se não ligar o ar-condicionado, a noiva vai reclamar. Se não ligar a televisão, a noiva vai reclamar. Tudo que pode acontecer, os LEDs não ligaram, a noiva vai reclamar. Quer dizer, a gente compra um carro que foi transformado e que a bateria vai pifar. Também tem esse problema. Na hora de se ligar o carro, não vai pegar. Então, quer dizer, tudo que eu estou falando... Richard, é mentira, é verdade. Dirigir nas ruas de São Paulo, uma limusine. Não, isso aí até demais mesmo. Dirigir, mas tem Não, umas a alongada é um grande desafio. A alongada mesmo. Pegar Não, tô uma falando... valeta errada e a ali. Lincoln é baixa. É. A Lincoln é baixa. Para entrar numa garagem. Era terrível. Mas, enfim. Vai lá. eu comprei... É verdade ou é mentira? Ah, isso aí mesmo. O pior de tudo é a manutenção. Porque Isso. se você chega num mecânico com um sedã normal, você estaciona o carro lá, ele tem 5 vagas, 10 Levanta. vagas, ele vai, levanta, vê, ele tudo bem. E te cobra o X, o alternador, papá, Lógico. tudo bem. E a limusine? Quando você leva uma limusine, primeiro que essa porcaria não cabe na minha oficina. Segundo que ela ocupa, se couber, vai ocupar 2 vagas. espaço de 2 vagas. Eu só vou ganhar dinheiro em cima de um carro e não de 2. Tudo errado. Então, eu vou ter que te cobrar mais. O dobro. Terrível, era terrível. E a noiva entende isso? Não. A noiva não entendia. A noiva também não entendia um negócio interessante. Eu peguei uma noiva uma vez, era próximo aqui do Tatuapé. Sim. Saímos da igreja, eu dirigia, porque eu sempre entendi que eu tinha que fazer de tudo, né? Sim. E aí eu dirigia e aí passei na porta do buffet, o pessoal do buffet falou, dá mais uma volta aí porque os convidados ainda estão chegando, eles chegam, lotam o buffet e você desce com a noiva. Legal, então dá mais uma volta, né? Dei mais outra volta. E aí começou a marcar. O pessoal nos botecos começaram a marcar. Falei, pô, os caras... Aí cada vez que eu passava, tinha valetinha, eu dava aquela paradinha para entrar na valeta e o pessoal gritava, né? E era o netinho, brincavam que era o netinho, que era isso, mas não era o netinho que eles estavam falando. E eu passava de novo lá e o pessoal... Aí ela falava assim, perguntou uma hora para o noivo dela. Eu ouvi, entendi direitinho o que eles falavam, mas eu fiquei na minha. O que eles estão falando? O que eles estão gritando? Você não entendeu, noivo? Não entendi, não. Passa lá mais uma vez. Entendeu? Não entendi. Estão falando corno! É corno! Essa é boa. Mas aconteceu, foi uma loucura. Então, mas havia muita brincadeira com limusine e tal, Sim. né? Sempre houve e ainda há essas brincadeiras. Ainda tem, mas aí a minha estava velha. Sim. E aí eu acabei vendendo. Sim, sim. Vendendo. Aí hoje o que acontece? Eu tenho... acabei desfazendo a sociedade do carro antigo com a pessoa que me terceirizava, comprei a parte dele, comprei mais 3 carros antigos e acabei ficando... Então hoje eu tenho 10 carros. Tenho 2 minivans, 3 sedãs e 4 antigos e mais um carro de uso pessoal. Desses carros antigos, quais são as relíquias aí que você tem? Tem um que é um carro muito especial, quer dizer, tem um Oldsmobile 1935, que é um carro bem interessante, é um carro muito bonito, não é carro de coleção, mas é um carro que faz bastante sucesso, comercialmente é um carro que faz bastante Esse acho sucesso. que o Wagner não sabe dirigir, hein? Oldsmobile, já trabalhei com Oldsmobile lá nos Estados Unidos, com mas Lincoln não é Town Car. automático, é câmbio manual. Não o que ele está falando. Tem um Chevrolet 39 que também não aqui. não, ainda é câmbio no chão. E eu tenho agora 2 relíquias. Um Packard 1939
e um Packard 1938, que o meu mecânico, que eu só tenho um mecânico de carros antigos, ele sempre briga comigo, que ele acha que eu não tenho que colocar esse carro na locação, que os motoristas não devem dirigir esse carro, porque eles não sabem dirigir o carro, que eles vão estragar porque o carro é muito novo. Realmente o carro é um carro muito conservado, rodou muito pouco, é um carro bem interessante, é uma relíquia, é um carro muito bom, pega fácil. Ricardo, uma pergunta, eu sei que o motorista precisa ter vários skills aí, habilidades para dirigir esse carro, além daquele que de vez em quando está na porta do hotel, ele precisa ir lá com um frasquinho de perfume e colocar a gasolina. Mas o que você acha, quais são os principais detalhes que os teus motoristas precisam ter para dirigir esse carro, além do cuidado em geral? Eu acho que ele tem que ser, eu sintetizo numa coisa só, ele tem que ser raiz. Ele tem que entender um pouco de mecânica, ele tem que ser um cara cuidadoso. Eu tenho um motorista que ele gosta muito de dirigir o Packard 39, que ele fala assim, não, esse carro aqui foi feito para desfilar. Não pode forçar o carro, não pode andar, tem que desfilar. Então, é uma característica. Ele é um cara que entende um pouco de mecânica, todos entendem um pouco de mecânica, e eles aguentam o perrengue, porque não é confortável dirigir um carro antigo. Não é confortável. É um carro duro, direção é dura, você tem que dar o tempo certo de passagem de marcha, suspensão também não é tão moderna. Um 38 tem uma suspensão muito boa. E ele tem... ele esquenta assim dentro, ele não tem... 2 eu adaptei ar-condicionado, então vão bem. 2 eu não adaptei ar-condicionado, então no frio vai bem. No frio vai bem. No frio vai bem. Agora fica um hit ali dentro do carro. Mas eu acho que a grande sacada aqui para quem está assistindo essa questão, a palavra-chave aqui até agora é assim, houve uma diversificação de carros e houve uma diversificação na parte comercial. Eu fiz um site, eu trabalhei muito em cima do site, conheço bastante as técnicas de colocar o site em evidência, conheço um pouco do que trabalha o Instagram e um pouco do Face. Mas e você passou por essa transição, né, de geração da tecnologia, né, de celular, de internet. Nessa época também. Você começou nas revistas, nos magazines e depois aí você evoluiu para a tecnologia, né? Acompanhou esse processo. A revista morreu, mas eu trabalhava com a revista junto com a internet. E assim, se você me perguntar, propaganda na revista é suficiente? Não. Na internet, no teu site é suficiente? Não. No Instagram é suficiente? Não. Ligar para as empresas oferecendo seu serviço é suficiente? Não. Mas então, mas espera um pouquinho. Né? É o conjunto. A grande sacada é o conjunto e você saber dosar aonde você vai e o que fazer, como fazer. Modo de dizer, se no final do mês você conseguiu prospectar novos clientes sendo 10% de cada ferramenta de marketing que você faz, é um montante interessante. Nossa, maravilhoso. Se você converter 10%, você pode estourar o rojão. É verdade. Você sabe o que é muito interessante? É o que você está falando. Por exemplo, nos Estados Unidos, as empresas que faziam estrada de ferro, né? Elas só cresceram depois que souberam o que realmente eles faziam, né? Que não era trilhos, era transporte. Aí então, a gente é o conjunto de coisas. Na realidade, esse é um exemplo interessante. Eu sempre tive essa questão na minha cabeça. Se você não diversificar, você dança. Há um século atrás, a maior empresa americana, United States Railway. É isso aí. Hoje, ela está em 50º, sei lá, está lá no... Mas lá já embaixo. foi. Já foi a maior empresa americana e hoje ela não é mais.
mas ela poderia ter sido a maior. Continuar, se ela diversificasse em transporte rodoviário, em transporte aéreo, em fabricação de aviões, por exemplo, fatalmente ela seria uma líder de mercado americano, que o país é fantástico. Eu posso dizer para você, acrescentar aqui, que, na verdade, eu tive na Itália, morei nos Estados Unidos, e a gente vê que acontece o seguinte: os trilhos existem. Eu acho que todo o transporte, não é só agora. Os navios, existia uma fase que era charrete. Depois existiu uma outra fase. Os navios não, os carros. Não, vê só, depois teve carros, teve navios, teve carros, charretes, tudo é uma evolução. Sim. A estrada de ferro, ela existe e hoje ela é um problema. Hoje ela é um problema nos Estados Unidos, assim como é um problema na Itália, porque para se competir com a manutenção dos trilhos e trens e todo o sindicato de tudo que envolve, né, a malha ferroviária, é a mesma coisa da malha aérea. São coisas que elas vão sendo substituídas. Então, hoje, por exemplo, mas talvez não seja um problema. Não, mas é tão interessante cuidar da manutenção de uma linha mas férrea. é o que eu quero dizer. É tão interessante isso que ele está falando. Ela já foi a primeira. E por que ela foi ultrapassada? E por que uma companhia de aviação, você quer fazer um cara que é bilionário virar milionário, é só ele comprar uma empresa aérea. Ele vai virar milionário. Principalmente no Brasil, né? Em qualquer lugar. Mas então, no Brasil, quer dizer, ainda mais. a história que eu quero dizer, né, um testemunho que eu quero falar, é assim: a gente tem que inovar. Você está certo. Nós temos que inovar. Se você continuar sempre na mesma coisa, você está fadado ao fracasso. Desculpa, não é fracasso, mas a diminuição drástica. Exatamente. Aí você levanta um detalhe importante. Quer dizer, você comentou há pouco tempo atrás, acho que nos bastidores, que o que você colocava para os seus clientes nos Estados Unidos, água X, Y, Z, refrigerante, papapá. Eu acho que hoje cada um tem que criar um diferencial. Quer dizer, mas qual é o meu diferencial? Sei lá, o meu diferencial é a minha experiência, eu vender, que eu tenho 27 anos de experiência, eu vender, que eu atendo bem. Isso não é diferencial. Eu te sirvo um champanhe. Eu me recuso a servir champanhe no carro. Sim. Porque eu já vi gente se sujando, noiva se sujando com sujando o carro. Sim. E sujando o carro, pelo amor de Deus. Então, mas acho que cada um tem que criar o seu diferencial. Quem está assistindo hoje, acho que pode pensar assim: mas então eu vou servir bala. Não vai servir bala. O Unique não fez um diferencial e não serve dadinho? Dadinho. Não serve dadinho? Acho que não tem bala mais barata do que o dadinho. É verdade. E ele fez um diferencial aí, porque ele sabe que o americano gosta de amendoim. Né? Então... e tem até hoje, né? É uma característica deles. E tem até hoje. Eu acredito que em todos, independente do segmento profissional, ele tem que ser sempre diferenciado, né? Veja... O mercado hoje ele é altamente competitivo, né? Eu acho que... E tem um outro detalhe, um negócio que eu ouvi outro dia que me chamou bastante atenção, que é assim: se o teu negócio se transformou numa coisa comum, você tem que fazer alguma outra coisa para que ele mude, né? Você tem que... Então, isso que me chama um pouco a atenção da inovação. E nós passamos por essa transição de mercado, né, com a vinda aí de aplicativos, né, onde os clientes nos questionavam, tentavam nos colocar na mesma balança, mas ali sempre com muito critério, explicações, a gente passou isso, sobrevivemos. Ou outro que tinha isso. Eu tenho isso todo dia, quem me compara com o aplicativo. Eu tenho isso todo dia. Nós temos. Eu tenho e você tem. Às vezes você dá uma cotação, ele te compara
com o aplicativo e falar, olha, o aplicativo cobra 10% do que você está me que eu cobrando. não tenho tanto isso hoje, não. No início lá atrás, na transição... Daqui a pouco você vai ter um pouco mais de resultado com a pessoa que está te oferecendo venda de leads e aí e você vai ter... É normal isso. Eu falei de venda de leads porque tem um monte de empresa de marketing que está oferecendo esse tipo de serviço. Marketing digital. Né? Mas eu acho que é meio por aí. Né? O diferencial que eu tenho, você sabe, né? Normalmente, que nem você falou, de carros novos, né? Carros que ninguém tem. Então, se você vai aplicar em alguma coisa, eu aplico tudo. Isso é muito importante, tem que aplicar na nossa empresa. Eu pego os meus recursos e aplico na minha empresa. Eu não faço que nem que nem o Ricardo aí, que tem uma mesa de operação, ele sabe mexer com finanças, eu sei mexer com o dinheiro que eu ganho. Não sei mais, estou reaprendendo. Não sei mais, sabia, mas... Né? Nunca se esquece isso. Outro ponto que é bastante importante para a gente, que a gente tem que tomar cuidado, é com manutenção. Eu não tenho um irmão mecânico como você, Wagner, né? A gente sofre esse perrengue, né? E aí eu tenho, para carro antigo eu não mudo, porque deixa o velhinho lá cuidar do que ele já sabe, ele conhece todo... O time que está ganhando não se mexe. Esse daí ele sabe direitinho, cobra quanto quer e eu sou obrigado a pagar. Eles dão um desconto aí, hein, para vocês. Não tem jeito. Mas eu tenho uma máxima com relação aos mecânicos. Eu tenho alguns mecânicos que trabalham para mim, tem manutenção todo dia, né? Mas quando me apresentam um mecânico novo, eu adoro. Eu adoro. E não sei se vocês têm essa experiência também, mas a minha experiência com mecânico novo é assim. Levei a primeira vez, ele é ótimo. A segunda vez, ele é bom. Na terceira... Eu não volto mais. É isso. É isso? Também com você? É isso. Eu tenho procurado ser fiel ao mecânico que eu tenho utilizado atualmente. Enfim, carro novo é concessionária sempre, mas os que não são novos, eu utilizo o mecânico. Eu utilizava um muito bom na Casa Verde, mas ele, em uma época, ele começou a pesar um pouco, a subir demais a régua. Sim. E aí eu acabei mudando desse mecânico. Hoje eu tenho um mecânico que me atende ali na Moca ali, que é uma oficina credenciada Bosch, César. Da Gato? Da Gato. Aceitamos Pix. Tem ele, o pai dele, vou lá, quase sempre vejo o pai dele, lá está supervisionando ainda. Uma régua lá também não é baixa. Não, mas ele tem me atendido bem ali. O bom lá é que ele resolve. Exatamente. Ele resolve. É que não dá para ter esse tipo de... que você falou, né? Ele foi ótimo, Peterson, depois bom e depois você não vai mais. Não, lá é bom. Lá é bom. Lá é muito bom, mas a régua, para mim, a régua é alta. Mas uma característica... Não sei se... Mas eu prefiro não ficar mudando, que essa questão de ficar mudando... Esses dias, por exemplo, precisei trocar uma lâmpada de um dos carros, né, da Audi. O autoelétrico muito bom que me atendeu mandou o preço um pouco acima, mas foi um cara que me atendeu, o carro ia ter uma viagem, ele colocou uma lâmpada reserva, o motorista foi viajar, no dia seguinte trocou. Então, pôs na balança, não valeria a pena economizar esses R$100, vale a pena ter o relacionamento com esse profissional, porque a hora que eu precisar, ele vai me atender. Lógico. Agora, vocês estão falando de manutenção, isso é uma maneira de perder dinheiro. Na verdade, é uma maneira de ganhar dinheiro, se você for preventivo. Porque depois que você perdeu o negócio, como você, lembrando da tecelagem da sua mãe, se você não vender, se você não tiver a lingerie, você perdeu o time, né? Então, a prevenção, ela é um fator... Eu utilizo o carro novo porque eu não tenho tempo eu falo isso para o Daniel, eu não tenho tempo, eu troco de carro por ano. Não demora 2 anos. O carro mais velho que eu tenho é 2023 e eu comprei ele em 2024. Então, é assim, eu preciso trocar de carro.
Mas por quê? Porque eu não tenho como fazer a manutenção. Eu não tenho essa oficina. Meu irmão faz isso, coitado. Se ele dependesse de mim, ele não teria. Ele. Mas eu costumo fazer um mix. Eu faço tem alguns carros que têm alguns anos de uso e outros mais novos, né? Mas sempre fazendo essa manutenção preventiva como uma manutenção preventiva de aviação, né? Mas vamos lá. Acho que uma outra coisa que é muito importante, mas o cara só teve sucesso? Não. Todo mundo tropeçou. Tropecei e não foi uma vez só, mas o caixa sempre intacto. Isso. Mas o maior tropeço que eu tive foi quando eu comprei meu segundo carro. Quando eu comprei o terceiro, eu achei que... Porque assim, eu comecei com um carro campeão, que era uma Mercedes bolinha, carro com uma demanda muito alta e que ninguém tinha. Ninguém tinha. Você nadava de braçada no mercado. Casamento fazia três casamentos por semana. Fazia sexta, sábado e domingo. Eu lavava égua. Aí eu fui comprar um Packard 39, que também lavava, era um carro maravilhoso, que também tinha uma demanda alta. Uma limusine que eu tinha, uma limusine branca. Lincoln, que era um carro que tinha uma demanda também muito boa. Sim. Competia com as Cadillac branca. Sim. Mas quando você tem um carro, você tem uma lucratividade. Quando você tem 2 carros, você tem uma lucratividade menor. 3 carros, lucratividade menor. E quando você chega no 5º, 6º carro, você não pode achar que a tua lucratividade vai ser... Vai 5 vezes mais. O primeiro carro que você tem, você pode faturar 15 mil por mês, não sei qual que é o número de cada um. Tem cara que fatura 15 mil por mês, 20, não sei. Vamos chutar o número. Mas 5 carros não te rendem 100 mil. É que ele não vai dobrando, né? Não dobra. Não é exponencial. Não é exponencial, não dobra. Então, esse é um ponto muito importante. Isso funciona para qualquer negócio, né? Se o cara tem ali um restaurante, ele achar que vai abrir um segundo e um terceiro e que vai dobrar e triplicar, pode ser que um segundo e um segundo ou um terceiro venha pegar o lucro. Na gíria popular não é pastel funciona. Isso eu vou dizer bem claro para vocês que a gente sabe por que é. A explicação disso até perguntaria para você. Comercial. O que acontece? Você consegue juntar, comprar um carro, comprar um segundo, tá? Comprou o terceiro, mas você não consegue triplicar a tua força comercial de venda. A questão não é... Eu não vejo só como uma questão. Isso é um fator importante também. E a você tem um fator muito agravante, a questão operacional. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir ter... Infelizmente, a gente não consegue fazer 10 clones de você mesmo, né? Às vezes você tem algumas dificuldades com mão de obra, você pode ter alguma questão ali de algum acidente, como já tiveram com a sua Escalade ali, de leve, mas teve... Né? Pode ter alguns percalços ali que sempre é bem complicado. Esse é outro ponto. Acho que é um ponto que a gente precisa sempre estar abordando, porque quem está mais novo nesse ramo vai achar que... então o cara tem 10 carros, só há 27 anos comendo milho, né? Enfim, milho não, capim, né? Milho, se fosse milho, estava bom. Eu vou dizer para vocês, antes de você perguntar, vou dizer para eles aqui, ó, se vocês que têm muito dinheiro, você que é milionário, está assistindo aqui e que tem a possibilidade de comprar 10 Escalades e achar que vai fazer a rentabilidade com 10 carros, acredite, cada vez que se compra um, você não consegue dirigir esse carro. O olho do dono é que engorda o gado. Ou seja, se você não consegue dirigir... Por que o Ricardo conseguia ganhar muito dinheiro com um carro? Ele dirigia. E a cordialidade, aquilo que ele conseguia, é algo que é único do Ricardo. Então, é um toque pessoal, né? Muito pessoal, é isso que vale, né? Então, hoje, quando você compra o segundo, se ele tivesse outro Ricardo, com todas as características dele, seria um concorrente dele, não seria aquele cara que estaria dirigindo. Né? É isso aí. O que você enxerga, comparando o mercado atual hoje com a época que você
não que começou, que você começou a ter essa ascensão em relação às dificuldades de mão de obra? Você acha que hoje está um pouquinho mais, hoje o mercado está um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, ou não? Acho que eu não posso deixar de citar o nome do Renato Gregório nessa parada. Eu acho que hoje está mais fácil. Hoje está mais fácil porque o Renato Gregório, ele foi um cara que ele teve uma visão muito grande e ele iniciou os grupos de WhatsApp, né? Então, hoje, se você precisar de um socorro, ontem você resolveu rápido. E ontem foi até uma questão de saúde ali, bem delicada, mas graças a Deus... Mas explica então, aqui, não. Hoje, se amanhã eu precisar de 10 motoristas bilíngues, eu acho que eu consigo. Né? Sim. Nunca é o ideal que a gente quer, o espelho do que a gente quer, mas a gente consegue. A gente consegue. Consegue. Um motorista falando árabe, acho que a gente até consegue. Francês, antigamente alemão, só tinha italiano. Hoje acho que a gente já consegue uns 4. Sim. Mas você tem uma agilidade Rui maior. também, fala ali francês. Então, talvez até mais do que 4, esqueci dele. Tem. Então, você tem mão de obra, o mercado é muito maior hoje, mas hoje você tem uma mobilidade muito maior. Isso é bem interessante, graças ao Renato Gregório. Um grande abraço aí, lembrado. Gregório. Um grande abraço aí para você, Gregório. Teve aqui. Ele veio aqui, já fez entrevista. Então, um ponto importante que eu acho que até me perguntaram assim... Só pegando um gancho teu, deixar agradecendo aqui, um agradecimento para o Eliano, que foi o parceiro que eu estava nos Jardins ontem ali, encontrei um grande amigo e ele foi na Galeria dos Pães e começou a passar mal. Né? E aí subi andando com ele até a rua ali do Fazano e o cara ficou literalmente gelado, assim, que eu fiquei assustado e muito preocupado. Ligamos para a esposa dele e ele estava numa operação com os clientes dele, distinta da minha, e eu em outra operação. Tinha encontrado ele no Roosevelt e lá também. Ali foi um desespero, ele ligou para um amigo, o amigo disse que ia se trocar. Eu falei, não, vem do jeito que você está de moto. O cara chegou em 15 minutos, ligamos para a esposa também, e aí no grupo lá, o Wagner Noleto também, que ajudou aí com o Eliano, que foi até lá. Eu falei, leva ele no hospital e depois você me chama no privado. Não sabemos. Parece que vai precisar fazer uma cirurgia, o nosso amigo Sombra aí, nos deu um susto. E vai estar aqui no programa com a gente, viu, Sombra? Nós estamos aqui desejando... das suas experiências e dessa experiência, desse susto aí. E desejando para você que uma pronta recuperação. A gente sabe que a coisa foi grave, o Daniel ficou realmente muito preocupado. Que ele... esperamos ver você bem e aqui com a gente para falar sobre isso e rindo muito rápido. Essa é a verdade. E a gente aproveita e agradecemos todo mundo. Muito importante aqui para todos vocês, né? Normalmente nós nos preocupamos muito em trabalhar, em evoluir, mas a saúde é algo muito importante que a gente precisa cuidar. E eu digo por mim mesmo, eu de vez em quando me pego nesse dilema, minha esposa, minha filha me cobram ali, precisa fazer exame, precisa marcar consulta. E é importante para todos nós, né? Se a máquina falhar, a gente não consegue fazer mais nada. Nós estávamos falando um pouco nos bastidores a respeito dos grupos, surgiu o papo dos grupos agora, e acho que os grupos eles têm uma utilidade ímpar, são incríveis, né? E aí você me perguntou assim, mas o que você acha que poderia melhorar? O que está errado? Eu acho que tem um detalhe importante, quer dizer, não são todos os colegas, todos os parceiros que sabem usar os grupos. Então, às vezes alguém pede alguma coisa no grupo, você pede uma ajuda, né? Aí uma pessoa que não pode, ela fala assim, ele está lá, eu não posso. Mas ele manda uma mensagem para 250 caras para falar que ele não pode. Não. Ou que ele concorda. Eu também acho. Não tem utilidade isso. Então, acho que
mas eu não sou santo em falar que eu nunca errei. Eu já errei também, eu erro também. Administrador também erra, mas não pode ser o capeta. É lógico. Não pode ser o chato, mas nós erramos. Então, acho que essa utilização do grupo é assim, que eu acho que é a grande sacada. Será que aquilo que eu vou postar é de utilidade para pelo menos 200 caras, não 250? Será que vai ser útil? Será que eu concordo? Né? Acho que isso daí é um ponto bastante importante de ter o bom senso na hora de postar. Mas o grupo vai muito bem e ajuda bastante. O grupo, no geral, principalmente o Billings, eu costumo dizer que ele é super democrático, né? Em todos os sentidos ali, às vezes uma questão de saúde, uma questão de trabalho, e principalmente quando alguém toma uma atitude errada ali de postar algo que não deve, ou de apontar o dedo para alguém de uma maneira agressiva ali, porque mesmo você estando certo com a sua razão, caso tenha ocorrido algum desentendimento comercial com um parceiro X ou Y, você tem que ter sabedoria para resolver essa questão, né? Eu costumo dizer que eu até brinco, né, que o grupo do STF, que são os administradores ali, funciona muito bem, né? Tudo que acontece ali é levado ali pro nosso STF, que eu faço parte. Acho que os administradores resolvem bem. De vez em quando, não precisa cortar, o Fábio é o especialista. Eu gostaria. Normalmente ficou definido que o Fábio toma bastante iniciativa, mas o que ficou definido é que quem deu menos opinião sobre um assunto é que tem que fazer o corte. É por isso. Olha, eu não sei de nada, nem sei o que está acontecendo, mas eles definiram que o grupo tem que cortar, como eu não dei opinião, eu que corto. Faz sentido. Então você participar, hein? Mas acho que algo importante é essa questão que você comentou agora, de doença. Eu tive um problema de saúde grande em 2021, e hoje está bem controlado, tal. Graças a Deus. Durante 2 meses eu fiquei hospitalizado, né? E tudo andou certinho, tudo andou bem, não tive problema nenhum, não tive faltas nenhuma, manutenção. Eu tenho uma funcionária muito boa, eu tenho bons motoristas, o pessoal, minha equipe é muito boa. Eu só não sou maior porque eu não consigo fazer uma equipe, dobrar essa equipe, triplicar essa equipe. Mas dá muito trabalho também. Também é. Mas é importante que eu tive uma escola no banco, que eu tive um inspetor que sempre me encheu o saco, falou: olha, você tem que deixar organizado, porque amanhã, se aparecer alguém no teu lugar, a pessoa tem que entender aquilo que você fez. E quando que eu fui hospitalizado, todo mundo entendeu direitinho o que eu fiz, como é que era o esquema de trabalho, tudo direitinho, tudo organizado. Então, não tem esse problema. Mas eu acho que essa sacada da saúde é fundamental. Acho que essa a gente passagem tem que de bastão, né? Eu, durante acho que 14, 15 anos, eu fiz tudo sozinho. Não sei como. A minha filha tem uns 2 anos aí que ela tá me ajudando muito. Eu tive minha filha durante 8 anos comigo. Foi uma lição para mim. Ela me ajudou muito. Minha esposa também trabalhou comigo, me ajudou bastante. Agradeço. Mas eu acho que cabe uma lição aí. Uma hora que você tem uma boa sorte, que você encaminhe bem tua filha te ajudando, acho que isso é legal. É importante ela saber tudo sobre a tua empresa, sobre você, sobre o modus operandi da tua empresa. Mas eu aprendi uma coisa, que você nunca deve admitir uma pessoa que você não pode demitir. Então coloque ela como sócia. É verdade. Na verdade, a ideia, né? Boa dica, boa dica. É que ela seja não só sócia, seja sucessora, né? Eu escutei isso de um grande cliente meu, até há muito tempo. Todo homem e grande empresário, o primeiro objetivo e a meta é alcançar o sucesso, né? Fazer com que a sua empresa se torne uma potência, que chegue no lugar que você almeja, né? E o segundo maior objetivo de qualquer empresário que alcance o sucesso é ter a sucessão, né?
E poucas empresas conseguem ter essa questão de sucessão. Caras grandes, empresas grandes, gigantes, não conseguem ter uma sucessão tranquila, boa, razoável, sei lá. O cara tem uma indústria, o filho quer ser médico, Falando em sucessão, quero buscar isso daí, porque nós temos uma organização. Nós temos uma organização que trabalha para tornar a nossa classe uma classe reconhecida. E a gente tem tido bastante... Nós trouxemos aqui o João, mas ainda falta trazer o presidente, inclusive, da Blovex, por exemplo, que tanto o Daniel quanto o Ricardo já fizeram parte dela, mais até no início do que os outros. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Eu acho que hoje nós não temos ninguém batalhando pelo transporte executivo, a não ser a Blovex na pessoa do João Pinho. O João Pinho é um cara... Do lado do executivo, acho que eu não tive nenhum outro cara que eu briguei menos do que ele. Eu acho que foi o cara que eu mais briguei até hoje. É um cara super correto, honesto, com uma boa índole e macho. Ele é um cara que ele foi até o DTP falar tudo que a gente queria falar para o pessoal do DTP. Que eles são os filhos daquilo, que são corruptos, que são incompetentes. Que ele foi um cara que ele foi até lá, bateu na mesa, xingou todo mundo, se estourou, se ferrou. Isso pouca gente sabe, mas se ferrou. Foi considerado persona não grata no DTP, proibido de entrar por um bom tempo. E aí, quem que foi? Eu fui uma vez, duas, três, o Paulo Ritt, o Magalhães, você. Então, mas eu acho que é fundamental essa movimentação em prol de uma legislação, de uma regulamentação. Acho que o que irrita mesmo é o pessoal falando, a Blovex não faz nada. Espera aí. A Blovex faz. Quem não faz é você, que fica lá com o nome do passageiro lá, fazendo transfer para cima e para baixo. Você que não faz. E não se preocupa nem em contribuir com a mensalidade, né? Caiu ontem, né? Caiu ontem. E, enfim... Acho que é trimestral, né? Minha filha até me perguntou. Não. Sei. Bom, enfim, caiu. Mas acho que é muito importante. Quando a gente chama o pessoal para comer uma pizza... Pizza eu como com a minha família. Aliás, tivemos... Pizza, o fato de chamar a galera para comer uma pizza é para debater, é para novas ideias, sangue novo, gente cooperando. Nós só seremos fortes o dia que nós nos juntarmos. Exatamente. E juntarmos forças. Pegando Isso só é um importante. gancho sobre o João, nós tivemos a honra de trazê-lo aqui no nosso canal. Sim. E registrar, né? Porque até então acho que nenhum outro canal tinha um grande uma cara. forma de ter registrado todo o conhecimento que ele tem. Ele é um grande cara. Porque ele conhece, assim, em termos jurídico, tudo na palma da mão. O que me preocupa um pouco, vocês me perguntavam ainda nos bastidores, o que me preocupa um pouco para o futuro agora vai ser um pouco a questão da tributação. É um assunto bastante sério. Bastante sério, e o que me preocupa mesmo é nós não sermos... Eu falo por mim, eu não sou tão bem assessorado tributariamente, e eu acho que isso daqui a gente pode se espelhar. Eu estive conversando com algumas pessoas de outras locadoras, e eu sinto que não é todo mundo que está... tão preparado para a nova legislação. E existe uma nova legislação. Quem terceiriza e quem é terceirizado vai ter uma modificação séria, vão controlar bastante o fluxo financeiro, parece que vai ter esse controle a partir do ano que vem. Então, é um momento de a gente se organizar e se juntar para estudar junto qual que é a característica de cada empresa e aonde que a questão tributária, as modificações tributárias vão influenciar na nossa empresa.
Inclusive, nós já temos 2 convidados, né? Quer dizer, temos uma convidada confirmada, que é uma contadora aí. Boa. Especializada nessa área. Maíra vai estar aqui com a gente no próximo episódio para falar exatamente sobre essa dor, que é a dor que nós temos de não ter o conhecimento tributário da nova legislação e principalmente de focar para o melhor que a gente possa fazer para trabalhar com isso. Todos nós estamos no mesmo barco. E temos um grande amigo advogado aí, tributarista, que você comentou. Tem um tributarista que eu comentei que ele... preciso só alinhavar um pouco com ele para ver se ele se debruça um pouco mais na nossa questão, para ver de que forma que ele poderia nos ajudar. Ele é um grande especialista, ele é, além de contador antigo e experiente, ele é um advogado tributário, então ele está por dentro de tudo que sai, todas as notas que saem, todas as decisões. Ele é um cara que acho que ele pode ajudar bastante a gente, porque cada empresa aqui tem uma característica. Eu estou no Simples, daqui a pouco o Simples vai cindir, vai ter o Simples com IVA ou sem IVA, com CBS sem CBS, eu escutei vai ter o lucro presumido, vai ter o lucro real. Para a minha empresa, talvez eu tenha que ir para o lucro presumido. Para a empresa do Oscar, sei lá, do Manuel, vai ser o Simples, porque ele... de acordo com o faturamento. Depende do faturamento, depende também o tipo de empresa que cada um atende. Né? Hoje fala muito do B2B e B2C, que quer dizer... Né, algo diferente aí, que é a empresa que fornece para o consumidor final e para o terceirizado. Então a gente vai conversar isso com a Maíra, vai deixar vocês muito bem informados. Pode ser. Aliás, vamos esclarecer também as nossas dúvidas, que são muitas. E acho que tudo está caminhando, pelo que eu tenho observado, tudo está caminhando para uma... você não vai mais... Vai ficar muito difícil você trabalhar sem nota mínimas. Uma nota de R$100 você vai ter que emitir. Uma nota de 170 você vai ter que emitir. Você vai entrar... Quem entrou no teu caixa, você vai ter que emitir nota. Complicou, o governo vai arrecadar mais, é função dele, não discuto isso, mas... Não sabemos como vai ser usado, mas isso é uma outra questão. Vai ter uma acomodação, né? Não sei, né? Mas esse é um problema pertinente aí que me preocupa um pouco, mas vai ter que ter uma solução. Eu não sei se essa nova reforma tributária se ela vai simplificar um pouco ou se vai complicar um pouco mais, né? Mas o Brasil já era visto como... se não o país mais complexo em relação a tributos, um dos mais complexos, né? Que às vezes você tem, dependendo da área, do segmento ali, se é uma indústria, você tem imposto, mais de 10 tipos de imposto que você tem que pagar. E se o empresário, se a empresa não tem uma contabilidade... Se for por tipo de imposto, você só tinha um Simples nacional, você vai quebrar em 3. Já começou a aumentar. Mas o que acontece é que... o ISS... mas o Simples não... tá tudo englobado ali. Mas existe um movimento internacional. Existe um movimento internacional globalizado. Ou seja, eles estão buscando que isso aconteça no mundo todo, e já acontece. O IVA já existe nos outros países. Então, é só uma maneira de globalizar e tentar diminuir. Precisa ver se, de fato, é isso que vai acontecer. Eu sou da seguinte opinião com relação a isso daí. Eu acho que é importante a gente deixar claro aqui. Acho que eu tenho o preço do meu serviço, você tem o preço do teu serviço, cada um tem o preço do seu serviço. Legal, vai ter que tirar nota? Não tem problema nenhum. Quanto vai custar essa nota? Porque ele vai criar nota porque ele vai ter uma compensação tributária. Essa nota vai custar 12%. Não tem problema nenhum. Esse serviço custou R$1.000 e eu vou ter que cobrar os 12%, R$120. O meu serviço é 1.000. É a nota. A nota custa 12%. Então,
O que eu acho que vai ser fatal, porque não vai dar para espremer o meu preço, nem o teu, nem o teu. Então eu vou ter que cobrar o valor e mais o IVA. Você vai ter que querer uma compensação, não tem problema nenhum. Então eu vou tirar a nota, recolher os impostos e você vai ter essa compensação no imposto que você vai ter pagado, R$120, não tem problema nenhum. Exato. O que eu não vou poder fazer é eu pagar o imposto para você e te dar uma compensação. Então eu vou trabalhar, o que é 1.000, eu vou trabalhar por 880, pelo amor de Deus. Boa parte da população que às vezes é feita de massa de manobra, falar o empresário tem que pagar mais imposto, mas se o empresário for tributado mais e mais, ele vai fazer o repasse disso em tudo que ele vende, em tudo não que tem ele dúvida nenhuma. Todo serviço, como o nosso caso. Nós vamos levar essa e outras dúvidas para a Mayra, que vai estar aqui daqui a pouco para fazer a entrevista aí na semana que vem no programa, e espero que a gente resolva. Inclusive, até estava querendo falar com ela que caso a gente veja aqui, porque a gente não sabe o que a gente vai conversar, dependendo do que for, a gente podia até marcar para fazer uma sabatina com ela, entendeu? Chamar outros empresários para ter essa oportunidade de fazer a pergunta. Quero que seja tão esclarecedor. Nós queremos que seja tão esclarecedor que, se aqui bastar, ótimo. Se não bastar, eu vou falar para ela, vamos fechar em outro lugar. É ou não é? Perfeito. Não é legal? Bom, muito bom. São muitas experiências, né? Muitas questões tributárias, enfim. O que você enxerga, o que você deixaria hoje de mensagem para quem está nos assistindo, para quem está começando e para quem talvez esteja se espelhando tanto em você, Ricardo Sexto, em você, como Wagner vocês, Malagola, todos. Acho que aqui não tem, acho que não tem segredo. Essa atividade se resume só numa coisa: seriedade. Então, se você pretende já está no mercado e você pretende engatar uma segunda, uma terceira, trata com seriedade. Cuida do teu caixa, cuida da tua reputação, presta um bom serviço, busque um diferencial e não arrisca. Coloca sempre o carro em ordem, tenha sempre o seu backup, mas a palavra-chave é seriedade. Esse é o ponto fundamental e calculado. Né? Não dá para perder passageiro, não dá para perder clientes. Parabéns, olha, aqui nós estamos falando aqui com o Ricardo Sesta, você está vendo que deu a mensagem dele, e eu vou dizer para você, a gente percebe que tudo que ele falou também mostrou que a gente precisa ser melhor dirigindo o nosso caixa do que o volante do carro. Então, aliás, tem que ser melhor em todos os sentidos, né? Tem que ter um controle de caixa super eficaz, a seriedade, a dedicação, o planejamento, né? E o momento certo ali de investir em um segundo ou um terceiro veículo, né? Isso deve ser sempre muito bem analisado, porque um passo errado pode comprometer o teu crescimento. Às vezes nós temos muitas pessoas que às vezes nos questionam, e às vezes a gente dá conselho, às vezes o profissional acha, a gente deixa o final de ano, deixa para comprar só depois do carnaval. O cara às vezes acha que a gente não está torcendo por ele, mas na verdade a gente está dando um conselho, que depois de dezembro para-se o mercado, você tem PVA em janeiro, fevereiro... Nós ficamos 2 meses, de 19 de dezembro até 19 de fevereiro, 2 meses. Então o ano teve... E que você tem as maiores contas da sua frota, né? De PVA. Você não, dos antigos, isso é descartado. Você não conseguiu fazer, você tem o IPVA que você fez, você tem 13º para pagar, você tem despesa para tudo quanto é lado. Né? Planejamento e, assim, sempre muito foco, né? Às vezes o momento ideal de se fazer uma linha de financiamento com um banco. Atualmente a gente tem uma taxa Selic aí altíssima, né? Está em 15%. Recentemente o banco me ofereceu até um valor bastante interessante de uma taxa do governo, mas eu parei para fazer conta, falei, não dá certo. Não dá, você pagar quase 2%. Você pagar 15% de juros ao ano
mais um custo operacional, vamos chutar baixo. Está batendo de quase 25. 2% Vamos ao chutar, mês. vamos chutar uma. Bateu. Vamos chutar uma taxa, um custo operacional baixo de 25%, com um carro financiado a 15%, fora os outros, Desvalorização. fora tributo, você está deixando no lixo metade. Pelo amor de Deus, é muito dinheiro. É verdade. Tem que fazer muita conta. Não dá para. Tem que ser profissional. Tem que fazer muita. Não fecha. Não fecha a conta. E é isso, Sexta. Parabéns. Muito obrigado pelo prestígio, pelo seu me tempo. convidarem. Acho que nós estamos num caminho correto. Acho que trazendo cada vez mais gente com diferentes perfis, aí acho que só vai engrandecer a categoria e vai esclarecer e vai informar. E essa é a grande sacada, informar, esclarecer e sermos fortes. A gente gostaria de dizer que aqui, assim como a gente estava falando sobre a Blovex, aqui é um canal que a gente quer trazer a voz de todo mundo. A gente quer escutar todo mundo, quem não gosta e quem gosta. Você que também é hater aqui do nosso programa, você, por favor, escreva para a gente, ser convidado, porque a gente quer escutar. A gente quer escutar a sua voz, a crítica é muito importante. Exatamente. A gente quer saber sobre o que você tem para dizer, porque nós estamos aqui aprendendo todo dia. A nossa vida é de aprendizado. Então, é muito importante nós escutarmos todos vocês. Exatamente. A Willux é um canal democrático para todos vocês. Eu recentemente estive no evento de carnaval no Rio de Janeiro, até comentei com o Wagner, que assim, até no Rio de Janeiro ali a gente tem percebido as pessoas, estou acompanhando, e isso é muito bom, porque o nosso projeto ele é totalmente voltado em prol da categoria, tanto na parte aqui da nossa mesa de podcast, termos profissionais de diferentes segmentos, né? Como empresário como o Ricardo Sexta, empresário que atua na área de segurança, que é um diretor de segurança de uma multinacional, o outro que é o Rivonaldo, que tem uma empresa de segurança. Essa democracia, isso é muito importante, né? E o que nós buscamos muito é formar e capacitar novos profissionais. Nós queremos que você realmente se capacite como um professional chauffeur Willux. Esquecemos de dizer, então vamos nosso jabá. Você que quer se tornar um professional chauffeur, aprender a dirigir, não, mas a ser um professional chauffeur, agir, ter esse espírito, o engajamento que nós damos para o nosso cliente, aquilo que atrai essas pessoas. Você que está a fim de fazer um trabalho com maior qualidade, com maior profissionalismo, se inscreva aí no canal, que nós estamos aí, e siga a gente nas redes sociais. Exatamente. Agradecemos a sua presença e a sua participação até aqui, e sigam os nossos canais, tanto no YouTube quanto no Yula. Lá. No Instagram. Valeu, um grande abraço, obrigado. Muito bom. Obrigado. Parabéns para vocês. Obrigado. Nossa. Amém.